Olá, meus queridos irmãos, graça e paz. Começando aqui o nosso vídeo do Manhã com Deus, nosso culto de oração que acontece sempre às 10 horas da manhã, toda terça-feira. E hoje nós estamos começando uma nova modalidade, né? Nós vamos passar um período fazendo num novo formato o culto de oração que acontece às terças-feiras. Então, toda terça-feira, 10 horas da manhã, você vai receber aí no YouTube e no Facebook um vídeo novo, que vai estar falando sobre oração, como se fosse uma devocional. Mas a igreja estará aberta durante todo esse período para receber as pessoas que puderem e desejarem estar aqui em oração com os irmãos. A Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros. E então, toda terça-feira, Deus permitindo, nós estaremos aqui no culto presencial. Não será uma transmissão ao vivo, mas nós sempre estaremos disponibilizando um vídeo novo, toda terça-feira, que faz algum tipo de reflexão sobre oração. Mas antes disso, eu quero dizer a você da minha gratidão a Deus por tudo aquilo que aconteceu agora no domingo passado, né, dia 11. Nós estivemos aqui no período da manhã, celebrando a Deus e agradecendo a Deus pelo Dia da Bíblia. Uma grande comemoração, fizemos um mutirão aqui, as mesas espalhadas, as pessoas pegando textos bíblicos para fazer uma cópia. Nós vamos juntar todas essas cópias que nós estamos fazendo dos textos bíblicos e vamos compilar, vamos colocar em um grande livro que vai ficar disponível aqui na recepção da nossa igreja. E com a participação de cada um, dizendo: olha, eu ajudei a fazer a cópia da Bíblia lá na Cibiluz. E nós vamos deixar esse grande livro, Palavra de Deus, copiada à mão para as próximas gerações, em nome de Jesus. Então, por isso, temos aqui, né, o slogan, a logomarca desse grande projeto de Deus que Deus colocou no nosso coração. Ano passado, já 3 oportunidades, nós fizemos a leitura da Bíblia em 80 horas para comemorar o Dia da Bíblia. Mas esse ano nós estamos fazendo uma cópia da Bíblia e você pode participar. Ligue para a igreja, ligue para as meninas, né? A Evelyn e a Stephanie e Fabiana são as nossas coordenadoras desse grande projeto. Assim que você terminar de copiar o texto que você já escolheu, devolva logo para a igreja, para a gente ir organizando tudo. Você chega com o texto, as meninas têm um trabalhão, elas precisam conferir, ver se está tudo certinho, para poder depois liberar para o texto ir se juntando aos outros textos que já foram escritos. Então, um mega projeto de Deus na minha vida, na sua vida, que vai ficar aí como uma marca positiva do valor que nós damos à palavra de Deus. Então, para isso, nós estamos conversando sobre alguns ensinamentos que Jesus deixou para nós, que somos os seus discípulos, né, daquilo que ele falou sobre oração. Estou começando esse bloco de orientações para que às terças-feiras eu possa liberar esses vídeos, né, e outras pessoas também vão me ajudar nisso. Mas eu queria muito que você tivesse esse tempo de qualidade, de reflexão sobre oração. Então, tudo que a gente vai falar aqui sobre oração, vamos iniciar pensando o que Jesus disse sobre oração. Então, se você puder, abra sua Bíblia no texto bíblico de Mateus, capítulo 6, verso 5 e verso 6. É uma primeira orientação de Jesus sobre oração, dentre tantas outras que ele já deixou, e a Bíblia traz isso para nós como uma reflexão poderosa sobre esse grande mecanismo de Deus. Deus que bolou, Deus criou uma forma da gente falar e interagir com Ele. A gente já sabe que Deus sonda o nosso coração, antes da gente abrir a nossa boca, Deus sabe da nossa necessidade e Ele já está tomando providências, Ele sonda os nossos pensamentos. Mas por que então orar? E como orar? Então, são algumas questões que eu quero trazer para o foco agora, para que nós possamos estar fazendo esse tipo de reflexão. Então, diz assim a palavra de Deus, Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Diz assim a Bíblia Sagrada: quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas
e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade, eu vos digo, já receberam sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em secreto. E o teu Pai que vê num lugar oculto te recompensará. Então, olha algumas verdades muito profundas nesse texto e nessa orientação de Jesus sobre oração. Então, quando você orar, o seu objetivo não é para que as pessoas possam ficar te vendo. E aí, pensando aqui, partes do texto está dizendo, quando você orar, não façam como os hipócritas. Jesus está trazendo essa ideia porque haviam muitas pessoas que eram muito religiosas, mas eles estavam perdendo completamente a noção da importância da oração e de como eles deveriam orar. Então, por isso, Jesus traz a ideia do hipócrita. O hipócrita é aquele que fala uma coisa e vive outra. O hipócrita é aquele que gosta que as pessoas tenham uma impressão dele de que ele é muito bom em oração, mas, na verdade, ele só gosta de orar, se fosse nos nossos tempos, né, com o microfone na mão, para as pessoas admirarem. Olha que bonitinho, olha como é que ele ora bem, olha, ele tem uma espiritualidade, olha, ele tem uma conexão com Deus, olha que coisa. Então, Jesus já está desmistificando isso, falando, olha, quando vocês orarem, vocês não têm que estar preocupados com aquilo que as pessoas vão estar vendo e falando de você, porque você está orando é para Deus. Aí Jesus usa o exemplo aí dos hipócritas, que gostavam de fazer isso, parecer uma coisa, mas na verdade por dentro não eram nada daquilo. E aí Jesus continua. Então, esses hipócritas, eles gostavam de orar em público, nas esquinas, nas sinagogas, onde tinha muita gente. Então, pessoal, quando a gente está debruçado em oração, o nosso público não são as pessoas. O nosso público, quem está nos vendo é Deus, na pessoa do Espírito Santo, que está sondando o nosso coração. A Bíblia ainda diz mais, que o papel do Espírito Santo é também interceder aquilo que a gente está falando, e quando a gente não sabe falar para Deus exatamente com palavras aquilo que precisamos, aquilo que queremos, aquela resposta que precisamos de Deus, o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis para mostrar a Deus aquilo de fato que nós precisamos. Então, muito profundo, quando você orar, não se preocupe com as pessoas que estão ao seu redor. E aí você precisa orar crendo que Deus está na sua plateia. Deus é aquele que está ali com seus ouvidos atentos à oração que está sendo feita por você, a oração com fé, a oração com profundidade, a oração que vem do fundo da alma. Aí Jesus completa nesse texto, em verdade vos digo, quando as pessoas oram como os hipócritas, mas eu oro 3 vezes ao dia, mas eu oro 7 vezes ao dia, mas eu estou em jejum. Jejum, a gente olhar para a Bíblia, a gente vai ver que o jejum, quando você faz o jejum, quando você se propõe a fazer o jejum, você não tem que falar para ninguém. Você tem que até arrumar o cabelo, dar uma postura, para que ninguém fique tendo aí essa impressão de que você é um cara muito espiritual, porque você não está fazendo para as pessoas, você está fazendo para Deus. Então, não queremos ser como os hipócritas. Por isso, Jesus está nos dando um outro tipo de orientação que é muito mais sincera, muito mais profunda. Sua plateia, quando você orar, é Deus, saiba disso. E aí, o texto diz, eles já receberam, os hipócritas que oram para as pessoas verem, estarem ali assistindo, eles já receberam a sua recompensa. Aí Jesus vai dizer, olha, quando orares, entra no teu quarto. Alguém me perguntou um dia, pastor, mas então a oração só pode ser feita no quarto? Não, era um exemplo que Jesus estava dando. Jesus estava dizendo ali do quarto, que pode ser na sala, que pode ser em qualquer outro lugar. Porém, o que significa o quarto? Um lugar secreto, um lugar de intimidade, um lugar onde você pode parar e se derramar na presença de Deus sem estar sendo visto pelos outros, sem estar preocupado com o que os outros vão estar pensando. É o lugar da intimidade, é o lugar dali onde você pode de fato estar debruçado em oração sem nenhum julgamento de ninguém que está ao seu redor, porque você está em secreto, que você está tendo um tempo de qualidade, você está tendo um tempo de intimidade.
Nós podemos orar também na igreja? Claro, na igreja nós devemos orar, porque a Bíblia nos ensina que devemos orar uns pelos outros. Então, muitas vezes, estamos juntos com outras pessoas orando coletivamente. Mas é só na igreja? Talvez algumas pessoas tenham se acostumado tanto a orar na igreja que só oram quando o pastor fala: vamos ficar em pé, feche os teus olhos e ore a Deus. Será que é só isso que você faz de oração? Isso não é pouca coisa, mas não é só isso. Então procure estar atento. Não ore apenas quando o seu pastor pedir para você orar, o dirigente do culto. A mesma coisa com a Bíblia. Você só lê a Bíblia quando o dirigente do culto pede para você abrir a Bíblia ou acompanhar a leitura da Bíblia pelo telão? Não. Devemos ler a Bíblia em casa. Procurar estudar a Bíblia, aprofundamento no estudo da palavra de Deus. Então, meu irmão, minha irmã, com a oração é a mesma coisa. O que Jesus está dizendo em Mateus 6, 5 e 6, os 2 versículos, é: quando orares, entra no teu quarto, ou seja, vai para um lugar secreto. É melhor que você esteja tendo esse tempo de qualidade com seu Deus. Aí ele ainda conclui, fecha a sua porta, ore ao teu pai em secreto, e o teu pai que está te vendo, que está olhando, que está sondando o teu coração, que está vendo a sua honestidade, que já sabe, irmãos, eu preciso que você entenda isso. Deus já sabe da sua necessidade. Deus já está tomando providência sobre as suas necessidades. Deus não está necessariamente tomando providências sobre aquilo que você quer. Isso é uma coisa muito importante que a gente entende. Muitas vezes nós queremos coisas que não são para nós, que Deus não vai nos permitir, que Deus não vai nos dar, mas sobre o que você precisa, Deus já está tomando providência. Isso é bíblico, isso é palavra de Deus. Por isso que Jesus vai lembrar: olha, o seu pai que está te vendo no secreto, na sua intimidade, olhando a sua necessidade, ele vai te recompensar. Então, essa é uma primeira orientação sobre o que Jesus disse sobre oração, o que Jesus nos ensinou sobre oração. Mateus 6, versículos 5 e 6. Então, quero agradecer a Deus pela sua vida e dizer a você: melhore o seu padrão de oração, melhore o seu jeito, sua forma de orar. Para a gente concluir, eu também quero agradecer, porque no domingo passado, além da comemoração do Dia da Bíblia, no domingo à noite, nós tivemos uma celebração, um culto cantado, foi muito bom, foi muito gostoso, nós pudemos cantar louvores, adorar a Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu pude dizer à igreja que eu já decidi, quando terminar a minha carreira ministerial, pastoral, eu já fiz uma decisão hoje. Eu vou levar tudo o que me foi bom, as pessoas que eu batizei, as crianças que eu apresentei, os momentos que eu vi líderes se desempenhando, correndo atrás, trabalhando para Deus, sabendo que eles não trabalham para mim, eles trabalham para o rei e para o reino de Deus. Quando eu vi pessoas se convertendo, quando eu vi pessoas se consagrando, quando eu vi pessoas aprendendo mais sobre oração, quando eu vi pessoas praticando a palavra de Deus, essas são as coisas boas do ministério. Ao longo do ministério pastoral, é claro, nós temos algumas tristezas, mas eu vou ficar com aquilo que é bom. Com as tristezas eu entrego para Deus, para que Deus cuide do meu coração. Com os momentos difíceis do ministério, eu entrego para Deus. E eu aprendo com todas as diversidades do ministério. Mas o que eu vou guardar no meu coração para sempre é quando eu vi irmãos se dedicando ao Senhor, trabalhando, vestindo a camisa, proclamando as verdades de Deus. Eu falei sobre tudo isso. E muito mais do que eu queria falar, não pude falar, mas o culto de domingo à noite foi muito especial. Nós comemoramos 7 anos de reemancipação aqui da CIB Luz, e também 6 anos de ministério pastoral aqui na igreja, completando 6 anos. Eu só tenho que agradecer a Deus, porque eu tenho certeza que até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus te abençoe e que Deus de maneira poderosa possa cumprir todos os propósitos dele na sua vida, em nome de Jesus. Palavra de ordem agora é a serenata de Natal. Nós estaremos, se Deus nos permitir, aqui na igreja às 18 horas no dia 25, certo?
vai ser um domingo. Nós vamos ter aqui uma concentração, vamos orar para que Deus nos capacite para sairmos às ruas cantando músicas natalinas. Se não estiver chovendo, se estiver tudo direitinho, nós vamos cumprir mais esse lindo projeto na vida da nossa igreja e você pode participar. Já encerramos as encomendas das camisas. Se você não conseguiu encomendar a camisa ou não conseguiu comprar aqui conosco, procure pelo menos uma camisa vermelha ou uma camisa branca, porque vai ficar mais bonito quando as pessoas olharem dos prédios e olharem a gente na rua cantando e todo mundo ou de vermelho e branco, tá certo? Vai ser muito abençoador. Eu quero muito que você participe disso tudo. Deixa eu falar com Deus sobre a tua vida agora nesse momento. Durante o culto de oração, a gente vai postar esse vídeo e quem estiver aqui vai estar orando no presencial. Só não vai ser uma transmissão ao vivo. Esse vídeo foi gravado. Mas você poderá enviar os seus pedidos de oração durante o culto de oração, lá pelo grupo do WhatsApp. E aqui os pedidos também que chegarem para nós, pelo Facebook e pelo YouTube, nós estaremos anotando, colocando diante do Senhor e depois, posteriormente, imprimindo e levando para o monte para a gente poder orar também em nome de Jesus. Mas saiba, Deus já viu, Deus já está tomando providências sobre a necessidade do teu coração. Abaixe sua cabeça, feche teus olhos e vamos falar com Deus. Senhor, muito obrigado, Senhor, porque hoje nós estamos iniciando um novo projeto aqui pelo culto de oração. Os vídeos todos serão gravados, mas as pessoas poderão vir aqui para orar umas com as outras. Pai, mas eu peço que o Senhor continue fomentando, alimentando o nosso coração o desejo de nos aprimorarmos na oração, de termos mais vontade e sede do Senhor, de pararmos um pouco da agitação da vida, do corre-corre, para ter esse tempo de qualidade ao modo que Jesus nos ensinou. Nós não temos que estar preocupados com os outros, nós temos que estar orando, sabendo que o Senhor já está nos enxergando. Tudo isso, crendo que o Senhor já está tomando providência sobre aquilo que precisamos. E sobre aquilo que queremos, nós dialogamos com o Senhor. Nós colocamos diante do Senhor, nós pedimos ao Senhor, mas não nos esquecemos de pedir também para que o Senhor cumpra a sua vontade, que a Bíblia nos ensina, que é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, faça a sua vontade em nossas vidas. Atenda a oração de cada pessoa, pelo grupo do WhatsApp, pelo Facebook, pelo YouTube, das pessoas que se relacionam aqui com a nossa igreja através das redes sociais, daqueles que vêm aqui no culto presencial também. Que a todos o Senhor abençoe de maneira poderosa. Em nome de Jesus nós agradecemos. Amém e amém. Amém? Que Deus te abençoe. O vídeo vai ser postado daqui a pouquinho e aí você vai toda semana receber um vídeo novo, toda terça-feira às 10 horas da manhã. Forte abraço, em nome de Jesus. Amém.